diz que depois disso morreu o rei dos filhos de Amon e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi seus servos, ou servos seus, para o consolar acerca de seu pai, e vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Quando eu comecei a ler este texto, e este texto descreve algo histórico que aconteceu com Davi, servo do Senhor, já rei nesta altura de Israel, e ele lembrou-se de um tempo em que Naás havia usado de bondade para com ele, rei de Amon. Então, estamos a lidar aqui com um episódio histórico, com factos históricos, mas assim como em toda a Escritura, ao perceber como os factos históricos são narrados, e eu lembro das palavras de Paulo aos irmãos em Corinto, aquelas coisas aconteceram, aquelas coisas foram escritas para a advertência vossa. Então, ao referir-se às Escrituras Sagradas, ao Velho Testamento, às histórias ali narradas desde o Pentateuco, lembrando o que havia acontecido com Israel, aconteceu e foi registado, foi escrito para advertência, para ensino, para ensinar a Igreja, para nos ensinar. Então o Velho Testamento contém várias histórias que foram escritas para nos advertir, para nos ensinar, para nos corrigir, porque toda a Escritura, toda ela é inspirada por Deus e toda ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para admoestar, para educar na justiça, a fim de que todo homem de Deus, todo ser humano, homem e mulher, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então toda a Escritura é inspirada por Deus e esta história foi escrita para nos advertir, para nos corrigir. E ao ler este texto, esta semana, eu lembrei de momentos em que eu quis e desejei usar de bondade para pessoas que foram bondosas para mim também. E muitos irmãos de igrejas batistas em Portugal foram bondosos. Desde a minha infância fui criado numa igreja batista lá no norte de Portugal. Lembro-me de missionários enviados pela Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, que foram enviados para Portugal para trabalhar com crianças e com igrejas, e sei o quanto eu aprendi, o quanto fui amado. Eu e outros meninos e meninas e outras famílias foram ali abençoadas pelo ensino desses irmãos brasileiros. Então o meu desejo era também usar de bondade com igrejas batistas, pastores batistas, irmãos batistas e servi-los. Versículo 3. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor Hanum: pensas que por Davi te haver mandado consoladores está honrando a teu pai? Porventura não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? E assim como eu lembrei que, assim como aconteceu com Davi, ele não estava a lidar com batistas. Eu não estou a dizer que os batistas são como os filhos de Amon. Não se converteram, não passaram por uma experiência genuína com o Senhor Jesus Cristo. Foram integradas nesse povo da nova aliança que é a Igreja. E ao lidar com essas pessoas, nós não estamos a lidar com pessoas da aliança. Estamos, na verdade, a lidar com pessoas que vamos usar esta expressão, pagãos. Não são irmãos. E isso ficou claro. E tem ficado claro à medida que o tempo vai passando, nos e-mails que vamos trocando, nos contactos, nos telefonemas que vamos fazendo. Então, eu percebi que aquela bondade que nós procuramos estender àquelas pessoas que achávamos ser amigos, recebemos desconfiança, julgamento, julgaram as nossas intenções como que alguém que queria usurpar a liderança.
Os líderes de algumas igrejas sentiram-se ameaçados com a nossa presença, achavam que o que de facto nós queríamos era conquistar aquele reino, ocupar aquele reino. E tem havido este tipo de comentário. Na verdade, o Pedro veio para espiar e para destruir. A linguagem não é exatamente esta, mas é muito parecida. Versículo 4. Tomou então a Hanum, os servos de Davi, e lhes rapou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes até às nádegas, e os despediu. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. E sabem, irmãos, as coisas que fomos ouvindo e as coisas que nos foram acontecendo, esta expressão aqui de rapar metade da barba, cortar metade das vestes até às nádegas, na cultura israelita era de facto vergonhoso. Nos nossos dias já não é vergonhoso. Rapam a barba, andam com cabelos de todas as cores, andam com roupa acima das nádegas ou sem roupa, e perdeu-se o pudor, perdeu-se o respeito. Mas neste tempo, nesta época, nesta cultura, as roupas serviam para cobrir todo o corpo. A barba mostrava dignidade e respeito. Mas nós passamos por momentos em que a nossa honra, a nossa dignidade foi afrontada. E passamos por grande vergonha, por grande vitupério. Fomos e temos sido ao longo dos últimos meses caluniados. Tem sido dito que estamos a fundar uma seita, que existem igrejas, ou que estamos sob investigação no Brasil. Estamos a dividir igrejas em Portugal. E em agosto, portanto, recentemente, mês passado, houve um congresso de jovens na região do sul de Portugal. E eu havia sido convidado já no início do ano para ser um dos palestrantes, um dos pregadores nesse congresso de jovens de uma outra denominação. E eu aceitei, era uma oportunidade de pregar a palavra. Eu iria falar sobre história das religiões comparadas, mas obviamente a minha intenção, e isso eu anunciei desde logo, e era a intenção também de quem me convidou, de apresentar o cristianismo e a verdadeira religião. Apresentar Tiago, fazer uma exposição de Tiago, capítulo 1, enquadrá-lo biblicamente e mostrar o Evangelho, e mostrar o amor de Deus e pregar o Evangelho. Na semana do congresso, o pastor responsável, ou um dos pastores responsáveis pelo congresso, ligou-me a dizer que havia recebido um telefonema de alguém da região de Lisboa, a dizer que eu era alguém que estava a fundar uma seita, que havia dividido igrejas na região de Lisboa e que estava sob investigação no Brasil. Mencionou o nome de alguns pastores, de 2 pastores lá de Portugal, e esse jovem pastor que estava na região sul de Portugal ficou tão perturbado, ligou-me, disse-me que iria procurar investigar, averiguar naquele dia alguma coisa, o que fosse possível averiguar. Fez alguns contactos, alguns telefonemas. Eu perguntei-lhe também se poderia sugerir alguns nomes de irmãos, de pastores da região que me conheciam, para que ele também pudesse consultar acerca de mim, do meu trabalho, do meu caráter, acerca do que eu ensinava. E ele disse que sim, que eu poderia então recomendar alguns nomes, e recomendei. E passadas algumas horas, na verdade foi depois da meia-noite, mas então nesse dia à noite, nas primeiras horas do dia seguinte, ele ligou, pediu desculpa pela hora, pelo atrasado, porque já estava bem tarde, adiantado da hora, e disse-me que não estava em condições, não se sentia em condições físicas, emocionais e espirituais de levar adiante essa investigação. Ele estava esgotadíssimo, estava com muito trabalho, mas pela pressão que ele estava a viver e por várias razões, disse-me o que não significava a decisão dele e o que significava, mas a decisão dele era de retirar o convite.
Ali, a 3 dias do congresso, o convite foi retirado e eu não pude mais ir lá ministrar a palavra. A pessoa que me convidou, o jovem que me convidou, ficou triste, ficou magoado, ficou abatido. E nós falamos e ele disse, como nós já tínhamos planeado visitar uma família que estava a trabalhar lá na região, e é uma região turística. O Algarve, a região sul, é uma região de praias muito bonitas, uma região, é a região mais quente de Portugal e mais preparada também para turismo. Então íamos passar lá alguns dias também de refrigério, de descanso com essa família, uns 2 ou 3 dias, e tínhamos feito esses planos. Então esse jovem disse para nós irmos na mesma, porque os custos das viagens e da alimentação, do alojamento ficariam por conta do congresso, mas uma vez que eu não iria, esse jovem iria assumir a nossa despesa. E nós fomos assim mesmo, passámos uns dias com essa família, mas sentimos-nos tristes, como devem calcular. Sentimos-nos envergonhados, sentimos-nos abatidos e como que com a barba rapada, como que as nossas vestes cortadas. Versículo 5: Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: Deixai-vos estar em Jericó até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Então nós estamos a viver um momento assim, um momento de deixar crescer a barba, de nos fortalecermos, de nos encorajarmos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, nós continuamos comprometidos, não com ideias próprias, originais, não queremos ser originais, não queremos dizer coisas novas, nós queremos dizer as velhas verdades, pregar a sã doutrina, a suficiência das Escrituras, a inerrância das Escrituras. Nós queremos pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não temos vergonha do Evangelho, deste Evangelho que nos envergonha, sim, por nos dar a entender quem somos, pecadores. E toda esta situação serviu também para mostrar e para tratar áreas do meu coração. Deus tem usado, sem dúvida que Deus tem usado todas estas circunstâncias para me levar aos pés dele, passar noites em oração, a buscar entendimento de tudo o que está a acontecer e buscar conselho na palavra do Senhor, com pastores mais experientes, com irmãos que estão a servir a obra do Senhor. Então eu tenho buscado do Senhor entendimento enquanto espero que a barba cresça. Esta é a linguagem, obviamente, figurativa, mas parte desse processo é estar novamente com irmãos aqui, irmãos comprometidos com a fidelidade às Escrituras, e pedir que orem por nós, para Deus nos fortalecer, para Deus nos revestir com graça para servir lá. E então é um tempo de deixar a barba crescer. Versículo 6: Vendo, pois, os filhos de Amon que se haviam tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros tomar a soldo 20.000 homens de pé dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá, 7.000 homens do rei de Maaca e 12.000 homens de Tob. Numa tentativa de ser bondoso, Davi arranjou uma guerra. Numa tentativa de ajudar, Davi suscitou uma batalha, e uma batalha dolorosa, uma grande guerra, uma grande batalha. Versículo 7: O que ouvindo Davi enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta, e os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tob e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios. E eu lembrei de Atos capítulo 13. Ao ler este versículo, eu lembrei de Atos capítulo 13. E podemos abrir lá rapidamente em Atos capítulo 13.
versículo 1. Então Joabe, só lembrando, Joabe escolheu dentre todos os que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios. Em Atos 13 nós lemos que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Barnabé e Saulo era do melhor que havia em Antioquia. Não estou a dizer que eram melhores necessariamente do que Simeão, do que Lúcio, de Manaém, mas certamente eram do melhor que havia. E foi do melhor que havia que Deus enviou para o campo, para a batalha. Então nós temos que reunir o que há de melhor. O que há de melhor no corpo de Cristo, o que há de melhor nas nossas vidas e colocar o melhor ao serviço do Senhor para a batalha. Revestindo-nos de toda a armadura de Deus, o Evangelho da paz, a justiça, lembrando da salvação, vivendo com fé, manejando a palavra, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, suplicando para que no abrir da boca seja dada intrepidez para pregar a palavra. Então, ao ler este texto, eu percebi a importância que, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entender, a importância de entender este conceito. Para a batalha, ou na batalha, nós temos que procurar enviar o melhor. É assim nos exércitos. Foi assim que Joabe entendeu e considerou. Então, para batalhar essa batalha que foi iniciada por um ato de bondade de Davi. Mas o que é certo é que esse ato de bondade gerou aquela confusão e estava a guerra instalada. Mas já que estamos em guerra, então vamos procurar fazer o melhor e dar o melhor. E vamos reunir o que temos de melhor. E o que temos de melhor é o que recebemos do alto. Nenhum homem pode receber nada se do alto não receber. E tudo o que de bom nós recebemos é do alto que nós recebemos. Então nós temos que olhar para as coisas que são do alto, pensar nas coisas que são do alto, e é do alto que temos de ser revestidos de poder para a batalha. Então, a melhor forma de preparar para esta batalha com Portugal, com a rejeição de Portugal, porque não é apenas uma rejeição institucional, existe uma rejeição, como eu já partilhei no passado também, do povo. O povo rejeita Deus, rejeita Jesus Cristo, rejeita o Deus verdadeiro. Eles aceitam ídolos, deuses falsos. Estão abertos para as religiões do Oriente, estão abertos para os deuses, os ídolos do futebol e da música. Mas o Deus verdadeiro, o Deus revelado em Jesus Cristo, eles não querem. O nome Jesus incomoda, aflige, atrapalha, irrita. Bíblia, a palavra de Deus, estudar a Bíblia é algo que ofende. Porque é considerado radical, é considerado separatista, fundamentalista. Esta é a noção que vão tendo lá em Portugal. Então, a noção que temos que dar o melhor e fazer o melhor. Então, desde muito cedo que nós temos entendido que precisamos de bons guerreiros em Portugal. E os melhores e primeiros guerreiros que nós podemos ajudar a formar são os nossos filhos. Nós estamos comprometidos com o discipulado do Pedro e da Ana. O Pedro tem 11 anos e a Ana tem 9 anos. E sabem da decisão, alguns irmãos sabem da decisão que nós fizemos de educar o Pedro e a Ana em casa, de fazer ensino doméstico, porque nós percebemos a dificuldade da escola pública,
o ambiente, a imoralidade, a qualidade do ensino que desceu. E nós começamos a orar por uma oportunidade melhor para os nossos filhos. Eles chegavam a casa com a mente poluída, muito poluída, com necessidades de muita coisa que nós sabíamos que se eles tivessem acesso era para lhes fazer muito mal, para os prejudicar, para os perturbar. E esse ambiente não os prepara para a verdadeira guerra e para a verdadeira batalha. E nesse momento, nesse processo de educar os nossos filhos em casa, nós fomos muitas vezes censurados e criticados de fazer o oposto daquilo que Jesus fez com os discípulos. E citavam aquele versículo que Jesus orou: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então o que diziam era que nós estávamos a tirar os nossos filhos do mundo, a isolá-los, a pô-los numa redoma e a privá-los de conhecer o mundo e a se prepararem para enfrentarem o mundo. Mas desde cedo eu rejeitei esse conceito. Diziam também que os nossos filhos deveriam ser sal e luz da terra, e estarem lá para brilhar e serem missionários na escola. Mas eu também não aceitei esse conceito, e não aceito ainda. Porque o Pedro e a Ana ainda não deram, e isto é um motivo de oração diária, constante nossa, e que eu estendo aos irmãos este pedido, pela salvação do Pedro e da Ana, pela conversão genuína e verdadeira, para que eles entendam o Evangelho, não apenas intelectualmente, mas que recebam esta mensagem, se apropriem dela, se apoderem dela, que o verdadeiro Evangelho, o amor de Deus, a consciência da pecaminosidade, da depravação do homem, sejam claros. A necessidade de um Salvador e a identificação de Jesus Cristo como o Salvador. E a necessidade de uma resposta, a necessidade da fé, da confissão dos pecados e da confiança em Jesus Cristo, que o Pedro e a Ana entendam. E só depois de eles entenderem o Evangelho, eles estarão prontos para repartir o Evangelho, para lutarem essa luta de serem testemunhas de Jesus Cristo. Eles têm que ter fé verdadeira para depois então poderem ter uma missão verdadeira, seja na escola onde eles estiverem, seja no trabalho mais tarde, seja por onde andarem. Então nós temos pedido ao Senhor condições de protegermos os nossos filhos com o Evangelho. Obviamente nós não podemos livrá-los completamente do mundo, porque o mundo não está apenas lá fora, o mundo também está dentro deles, o mundo está dentro de nós. O pecado habita em nós, como habita neles. Então, essa ideia de discipular os nossos filhos, de os levar a Jesus Cristo para que eles sejam do melhor guerreiro possível, sejam bons guerreiros, conhecerem a palavra, conhecerem os princípios bíblicos, conhecerem as exigências de Deus, desenvolverem um caráter cristão aprovado para então sim poderem agir como verdadeiros guerreiros do Senhor e missionários. Obviamente eu penso em muitos irmãos que não têm condições aqui no Brasil de fazer aquilo que nós fizemos. Eu sei que aqui é ilegal tirar os filhos da escola e educá-los em casa. Eu sei que no nosso contexto lá isto é possível, embora dê muito trabalho aos pais, mas para muitos portugueses tem sido possível, tem sido a opção crescente de muitos portugueses educar filhos em casa, mesmo não cristãos. Mesmo pessoas que não têm conhecimento nenhum das Escrituras têm optado por educar os filhos em casa pelas mesmas razões que nós, por algumas das mesmas razões. Mas eu, pensando no contexto brasileiro, obviamente, entendo o vosso contexto, mas fica também como um alerta. Os nossos filhos, às vezes nós colocamos sobre eles uma missão de serem missionários, às vezes sobre jovens, sobre recém-convertidos, irem e darem testemunho e serem guerreiros e lutarem guerra que é tão violenta, é uma guerra tão sangrenta, é uma guerra tão desigual. E colocamos-los ali na frente de batalha, onde a guerra está mais pesada.
E eles não estão preparados, eles não são bons guerreiros. Na verdade, eles nem sequer têm armadura. Eles não entenderam o Evangelho da paz. Eles não entenderam o conceito de justificação. Eles não têm, ainda não lhes foi concedida a fé para apagar os dardos inflamados do maligno, para se protegerem desses dardos. Eles não sabem manejar a palavra para resistir à tentação, dizendo está escrito. E nós estamos a lançar esses obreiros, estamos a lançar esses neófitos, alguns deles que não têm experiência nenhuma em guerra, em oração, estamos a lançá-los para as escolas públicas, para as faculdades, e querendo que eles testemunhem de uma fé que eles nem sequer têm. Eles têm algumas informações, apenas, mas eles não têm ainda a palavra a habitar ricamente neles. Não estão cheios do Espírito para poder falar com salmos e hinos e cânticos espirituais, louvando ao Senhor com a palavra. Então aprendemos e estamos a aprender isso. Então, ao aprender estas lições e ao pedir isto a Deus, encontramos uma escola cristã. E foi recentemente que encontramos uma escola cristã onde tivemos a graça e, de novo, sentimos-nos agraciados, sentimos-nos favorecidos, abençoados por Deus e pela sua misericórdia. E recebemos uma oferta inesperada e pudemos inscrever o Pedro, nosso filho mais velho, nessa escola cristã. Só que o programa é todo em inglês e ele não sabe inglês, então vai ser uma luta para ele aprender inglês nestes primeiros meses, mas todo o ambiente é cristão. Relaciona-se com crianças e com professores cristãos. E neste ambiente nós queremos que ele aprenda matemática, português, estudo do meio, geografia, história, mas num contexto cristão, onde a Bíblia é usada, onde se pode fazer uma oração, onde a matemática é descrita na folha de rosto, no sílabus, na folha que apresenta a disciplina, como a descrição é mais ou menos assim. A matemática é algo para quantificar a criação de Deus, para nos ajudar a entender e a mensurar aquilo que Deus criou. É assim que a matemática é apresentada nessa escola. E estes conceitos de trazer a Escritura, todas as semanas decoram um versículo, um novo versículo, e era isto que nós desejávamos e Deus deu-nos esta graça. Sei que nem todos os irmãos em Portugal têm esta possibilidade, não existem escolas cristãs em Portugal com o programa português. Então nós temos que continuar a fazer ensino doméstico para fazerem os exames nacionais obrigatórios que o governo português exige, mas temos esse auxílio precioso desses irmãos, uma escola que foi fundada para servir missionários americanos que servem lá em Portugal e que receberam o nosso filho. Temos que pagar uma mensalidade, não tão barata, mas com essa oferta que nós recebemos, conseguimos então fazer face a esse compromisso. Mas com este propósito e objetivo, de que o Pedro e mais tarde a Ana sejam preparados para serem bons guerreiros, para terem condições de serem um dia escolhidos dentre todos e serem considerados dos que há de melhor em Portugal, para poderem ir para a frente de batalha, para darem as suas vidas pela causa do Mestre. Não é apenas para ele saber falar inglês e para ganhar muito dinheiro, ou para ter títulos académicos. Não, o nosso desejo não é esse. O desejo é que o Pedro, sim, saiba inglês para ler muitos bons livros sobre teologia, sobre comentários da Escritura, que possa ouvir muitas e boas palestras que são dadas e feitas em inglês, mas para entender a Escritura, para entender bem o Evangelho, para que um dia possa ser considerado, o Pedro e a Ana possam ser considerados dentre todos o que há de melhor em Portugal. Espero que tenha-me feito entender. O nosso desejo é que eles sim, que vão para a batalha, vão para a guerra, mas ainda não é tempo,
É tempo deles se tornarem guerreiros, aprenderem a guerra, serem revestidos de toda a armadura de Deus. Irmãos, isto é um processo. O discipulado é um processo, não é assim de um momento para o outro. Por isso o Senhor Jesus disse aos discípulos: fiquem em Jerusalém até serem revestidos com o poder do alto. Então, corrigiu muita coisa do meu pensamento, esta ideia de perceber claramente que para a guerra vai quem está revestido da armadura do Espírito. E não dá para pôr artificialmente, como Saul quis pôr em Davi, aquela armadura de guerreiro. Não dá. Tem que ser o Espírito a preparar. Tem que ser Deus a preparar. E às vezes sem aquela armadura de guerreiro visível, mas com uma funda, com pedrinhas, com coisas simples, com uma fé de criança. Pode o Pedro e a Ana, podem, ainda crianças, ainda adolescentes, ainda jovens, podem ter uma fé genuína, verdadeira, podem ser controlados e cheios do Espírito, pode habitar neles ricamente a palavra de Deus, podem ter fé simples e serem usados por Deus para derrubar gigantes. Podem fazer isso, mas primeiro têm que ter comunhão, intimidade com o Senhor. Têm que conhecer o Senhor dos Exércitos para então servi-lo. Nós temos aprendido isto a duras penas, mas temos aprendido esta lição preciosa. Mas queremos ver os nossos filhos serem preparados para um dia se tornarem soldados de Jesus, guerreiros. Versículo 10. E o resto do povo entregou a Abisai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro, e se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Este discurso aqui tocou profundamente também o meu coração esta semana ao lê-lo. Como nós precisamos de irmãos assim. Irmãos como Joabe tinha, um Abisai da vida. Alguém que pode ser para nós este auxílio. Se a guerra estiver mais forte do meu lado, o meu irmão vem em meu auxílio. E eu estar atento ao meu irmão para eu ir em auxílio dele se a guerra estiver difícil lá. Como nós precisamos de irmãos assim, de amigos, de companheiros, de guerreiros que sabem guerrear estas batalhas do Senhor. E nós precisamos estar atentos aos nossos irmãos que estão em luta, para ir lá e guerrear com eles e orar com eles. E precisamos de irmãos que estejam atentos à nossa guerra lá em Portugal, para que quando ela aperte, guerreiem conosco, orando em todo o tempo. E Paulo compara a oração muitas vezes à luta. Ele usa mesmo esta expressão: lutem por mim, orando. Então, guerrear por nós lá em Portugal. A luta apertou nestes últimos meses. Eu tive que gritar ajuda, pedi ao meu amigo, irmão, colega: ora por mim. E é importante. Dou graças a Deus pela vida do meu irmão Charles e de outros irmãos que Deus tem dado. Quando a guerra lá aperta, eu posso pedir: ora por mim. E é esse tipo de ajuda que nós precisamos, de intercessão. A verdadeira guerra é a oração, é a intercessão. Mas há também uma outra forma de ajudar com a palavra, partilhando a palavra, pregando a palavra, aplicando a palavra. Então, é importante percebermos que estamos em guerra e precisamos vigiar. E ir em socorro daquele que estiver em aflição e estar dispostos a receber a ajuda nos momentos em que nós estivermos em aflição. E precisamos ser fortes e agir como homens em Cristo. Precisamos crescer, deixar de ser meninos, deixar as coisas de menino. Quando eu era menino, pensava nas coisas de menino, falava como menino, mas quando me tornei, quando vim a ser homem, falei como homem e portei-me como um homem. 1 Coríntios,
capítulo 16. 1 Coríntios 16, Paulo usa estas mesmas palavras para a igreja lá em Corinto. 1 Coríntios 16, versículo 13. Sede vigilantes, porque estáis em guerra. Há guerra constante, a batalha não para. E às vezes por motivos bobos, não é como dizem aqui? Por coisas de nada. Um ato de bondade, uma visita e começa uma guerra. Davi foi assim que despertou esta guerra, por coisas de nada. Uma palavra, a intenção foi pervertida, a intenção foi mal entendida, as palavras foram mal recebidas e ali começa uma guerra. Então, por tudo e por nada, pode começar uma guerra, e as guerras têm começado, e as guerras existem. Por isso, sejamos vigilantes e permaneçamos firmes na fé. E Paulo diz aos irmãos coríntios: portai-vos varonilmente, sejam homens amadurecidos, fortalecei-vos. Depois ele continua: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Firmeza, coragem e intrepidez, mas amor. E é isto que nós estamos a pedir também ao Senhor, que nos dê amor pelos portugueses. Não está fácil, não está nada fácil permanecer em Portugal, viver em Portugal, pregar o Evangelho em Portugal. É muito difícil ser rejeitado, é difícil ser maltratado, é difícil ser amaldiçoado, mas o Senhor Jesus ensinou: orai pelos que vos perseguem, abençoai os que vos amaldiçoam. E é isso que nós temos que fazer. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem e por causa da justiça, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Foi assim que fizeram com os profetas. Então nós precisamos trazer à mente esta instrução do Senhor e nos fortalecermos e agir e pelejar, lutar, guerrear varonilmente, deixando as coisas de criança, brincadeiras, cantigas, entretenimento, e ocuparmos-nos com as coisas do Senhor, com a guerra verdadeira, com a oração, com a leitura da palavra, com o testemunho fiel. Temos que ser homens de Deus, homens e mulheres de Deus, e lutar pelo nosso povo, pelas cidades do nosso Deus. E seja o que Deus quiser, faça o Senhor como bem lhe parecer. E confiar no Senhor, Ele vai fazer. Como fez com Davi, e no capítulo 8, nós lemos no versículo 6 de 2 Samuel, final do versículo 6, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Versículo 14, final do versículo 14, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Não era Davi que conquistava, era o Senhor que dava a vitória, era o Senhor que conquistava. Por isso nós lemos há bocado em Atos 14, aquele batismo em maio, não foi o Pedro, não foi a graça do Pedro, foi o Senhor e a graça do Senhor. Aqueles irmãos que se estão a aproximar do Pedro e da graça, não é o Pedro nem é a graça do Pedro, mas é o Senhor dos exércitos e é a graça do Senhor dos exércitos. E há um grupo ali já de 26 pessoas sedentas, querem a palavra. E há um jovem português, que são raros, tá? E nós temos que fazer ênfase porque é raro. Um jovem português a dizer: eu tenho instruído os irmãos a me tratarem por irmão, a haver uma proximidade. Mas ele trata-me por Senhor, Senhor Pedro. O Senhor Pedro, eu quero ser batizado. O Senhor Pedro batiza-me. Eu quero casar. O Senhor Pedro casa-me. Ele quer que seja num contexto de fé, que haja um batismo. Ele quer ser batizado. Ele quer viver. Um português a pedir para ser batizado, porque ele está encantado com o que está a perceber da palavra do Senhor. Então, vamos pedir que este encanto não fique apenas pelas emoções, que este encanto não fique apenas pela vontade de casar ou de dar um mergulho,
e para publicamente parecer que nasceu de novo, mas para que seja algo genuíno, verdadeiro, autêntico, que seja uma expressão de um novo nascimento, de alguém que entendeu que a velha natureza foi crucificada com Cristo. E agora não mais eu, mas Cristo vive em mim, e como que uma ressurreição para viver morto para o pecado e vivo sim para Deus, para a glória de Deus. É esse tipo de resultado e de fruto que nós queremos ver, é esse tipo de vitória que nós queremos experimentar, mas só o Senhor dá. É um milagre a salvação de alguém, a conversão de alguém é um milagre. Mas é esse tipo de milagre que nós queremos, é esse tipo de vitória que nós queremos receber do Senhor. E, voltando a 2 Samuel capítulo 10, Davi, Joabe, Abisai venceram os amonitas, apesar de toda aquela coligação, de toda aquela força militar, o povo de Deus venceu. Versículo 19 diz que todos os reis servos de Hadadezer, vendo que foram vencidos, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de ainda socorrer aos filhos de Amon. E nós desejamos que um dia isto possa acontecer. Aquelas pessoas que um dia nos atacaram, que se coligaram e que se juntaram para nos envergonhar, para nos humilhar, que um dia Deus nos dê esta alegria de ter paz com essas pessoas. Nós continuamos com essa esperança. Nós não queremos inimizade com os portugueses, com as outras igrejas. Nós queremos colaborar, queremos servir, nós queremos amar estes irmãos, amar as pessoas, os portugueses, mesmo os que não são irmãos, queremos amá-los, amar os nossos inimigos. Nós queremos este amor do alto, fazer todas as coisas com amor. Sermos homens, sermos corajosos, intrépidos, mas amorosos, gentis. Que a nossa gentileza, a nossa mansidão, que a nossa moderação seja conhecida de todos os homens, porque o Senhor está perto, o Senhor está próximo. Mas depois vem o capítulo 11 e vem como um aviso. E depois de muitas vitórias, corremos o risco de nos desocuparmos. E eu não quero estar ocioso. Então eu tenho viajado muito aqui e converso com o irmão, eu fico cansado. Mas eu prefiro ficar cansado do que dormir até depois do meio-dia. Porque é o que diz, não é? Aqui o versículo 2 do capítulo 11. Uma tarde levantou-se Davi, um guerreiro de Deus. Uma tarde levantou-se do seu leito e andava a passear no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que andava, ou que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundícia. Voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Que tragédia, que tragédia. Um guerreiro do Senhor, um homem que Deus usou em tantas batalhas, tantas vitórias lhe deu. Nós não podemos ficar ociosos. Eu não posso ficar ocioso. Eu não posso deixar de servir e de trabalhar. É tempo de guerra. É assim que começa o versículo 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Ele era rei e deveria estar na guerra. E se o irmão é cristão, de facto, se a irmã se converteu e é nascida de novo, deveria estar em guerra contra a carne, contra o mundo, contra os principados e potestades deste mundo tenebroso. Deveríamos estar em guerra constante. É tempo de guerra. O descanso é depois. O descanso está prometido. Nós vamos ter descanso. Mas não é tempo de descansar. É tempo de guerrear, de vigiar. Então eu peço, irmãos, que orem por nós, para que nós não nos entreguemos à ociosidade, ao descanso antecipado. É tempo de guerrear. É tempo de lutar pela fé evangélica.
É tempo de lutar pela palavra do Senhor, para que ela seja conhecida em Portugal. E a partir de Portugal para outras nações. Não é tempo de descansar. Então, estes são alguns factos deste ano, algumas histórias que nós vivemos, algumas realidades que experimentamos, tentações, pressões e frustrações, tristezas. Mas Efésios capítulo 6, versículo 10, que já foi mencionado, diz o apóstolo Paulo: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, irmãos, é isso que eu preciso, a graça precisa, os irmãos lá em Portugal precisam, é isso que os irmãos aqui em Serra Negra precisam, ser fortalecidos no poder do Senhor. No Senhor e na força do seu poder, para lutarmos essa guerra juntos. É a nossa guerra. Eu sei que os irmãos têm guerreado, eu sei, não apenas por Portugal, mas por outras regiões do Brasil. Eu sei que alguns já estão a guerrear pela Itália antecipadamente. Eu sei que os irmãos estão a trabalhar arduamente. Eu vejo a igreja a crescer aqui. Eu vejo e vou ouvindo resultados de bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as vossas vidas. Então, é tempo de continuar a lutar. É tempo de batalhar pela causa do Senhor. Eu queria deixar um tempinho para perguntas, alguma curiosidade que os irmãos tenham. Não sei se os irmãos que têm acompanhado também todo este processo, especialmente Charles, se sentir necessidade que eu fale um pouco mais, alguma coisa, então gostaria de dar a oportunidade para alguém, ou uma pergunta, ou uma palavra de encorajamento também. Gostaria de dar então a oportunidade para alguém dirigir uma palavra. Alguma pergunta? Essa igreja que o senhor está hoje lá em Portugal, são 26 pessoas congregando. A congregação não está organizada, nós não temos ainda nada organizado. Nós, além da minha família, somos 4, existem mais 26 nomes que eu tenho acompanhado, emocionam-se quando ouvem o Evangelho, quando leem a palavra, como o que Deus tem feito aqui está a acontecer lá também. Com este grupo de irmãos acolhedores, amorosos, abertos, abrem as suas casas, e é uma bênção o que está a acontecer no meio daquelas pessoas. Então devem lembrar que nós estivemos a usar um salão de pertence a uma igreja batista em Lisboa, a 4ª igreja batista de Lisboa, e à medida que nós fomos usando esse espaço, nós fomos percebendo as carências do espaço, as necessidades do espaço, e houve alguns problemas com o esgoto. Aquilo é uma cave e o cheiro estava cada vez mais insuportável, e não era um lugar confortável, não era um lugar atraente. Então isso desanimou-me e desanimou muitas pessoas. As limitações do espaço desanimou-nos bastante. E nesse período houve também uma informação que a igreja de Benfica recebeu do proprietário do espaço. Ele queria duplicar o aluguer. Então já estava difícil pagar o valor que estava a ser pedido. Então o proprietário pediu o dobro do valor. E o que nos disseram é que se nós continuássemos a reunir lá, os irmãos de Benfica, que as reuniões deles ultimamente são 2 reuniões por mês, à segunda-feira à noite. Eles usam o espaço 2 vezes por mês, segunda-feira à noite. 4, 5, 6 pessoas usavam o espaço. E para eles estava muito difícil pagar o aluguer. Se nós continuássemos a usar o espaço e contribuíssemos, eles poderiam aguentar mais um tempo, na expectativa que a nossa igreja se formasse, se estabelecesse e crescesse, e assumisse o espaço e ficasse como os responsáveis pelo uso e administração do espaço, daquele lugar. Mas o que aconteceu também, entretanto, durante este ano, é que
Nós fomos adotados por uma agência missionária dos Estados Unidos, alguma obra de intervenção que fosse necessário fazer. Só que no meio destas situações, de algumas delas que eu descrevi, de insinuações, de deturpação, de insinuação de desentendimento, a informação chegou a um obreiro no Brasil, por sua vez, esse obreiro passou alguma informação para os Estados Unidos e esses irmãos dos Estados Unidos suspenderam o envio da oferta. Então, nós ficamos sem essa oferta e até agora está suspensa a oferta. Até porque o irmão responsável adoeceu gravemente e ficou sem poder usar e-mail, sem poder usar Skype. Deixamos de conversar e então até dezembro ele foi forçado a um sabático, a um período de descanso, e a situação ficou por esclarecer. Então houve uma limitação nos recursos disponíveis. Estava muito pesado para nós e era um esforço muito grande dar a contribuição para a ajuda do pagamento do aluguer. E então a nossa família estava a ajudar, do nosso sustento estava a sair uma parte significativa para a ajuda desse aluguer de um espaço que não nos... E então no início deste mês nós ficamos livres desse compromisso e decidimos voltar a nos reunirmos nas casas. Então os cultos continuam a ser ao domingo, no primeiro dia da semana, mas nas casas, e ali há louvor ao Senhor, pregação da palavra. Mas como é um grupo que cabe ainda perfeitamente nas casas, nós temos nos reunido nas casas. Esta é, portanto, a história desta mudança recente também que aconteceu. Mais alguma pergunta? A pergunta é qual é a dificuldade, como é a dificuldade, porque é que as pessoas não aceitam lá a pregação do Evangelho. O porquê, eu tenho algumas teorias, eu não sei exatamente o porquê. Eu vou percebendo alguns sinais do porquê que as pessoas são resistentes. A mentalidade católica, Portugal e Espanha sempre foram países muito, muito fechados para a mensagem da reforma protestante, o voltar às Escrituras. Isto é uma mensagem de séculos, esta é uma resistência de séculos, sempre foi assim. Ali, aquela região dos Pirineus, aquelas montanhas entre a França e a Espanha, serviram mesmo como uma barreira natural para o Evangelho entrar na Península Ibérica. O catolicismo romano, muito... são católicos roxos, são católicos fervorosos contra o Evangelho. Não para viver um cristianismo, não para viver uma fé, uma piedade, não é para viver uma vida que agrada a Deus, uma busca pela santificação, mas para defender uma cultura. O catolicismo virou algo cultural. E Portugal, Espanha e também a Itália, então o sul da Europa, é caracterizado, é marcado por esse catolicismo muito forte. Então, a presença católica e esse movimento anti-cristão, anti-escriturístico, anti-evangelístico, anti-reforma, é muito forte nos países do sul da Europa. Essa é uma teoria, essa é uma possível resposta ao catolicismo romano. Uma outra teoria e uma outra resposta possível é o materialismo. Portugal passou por uma fase de um boom económico, assim, cresceu muito nos últimos 20, 30 anos, depois da Revolução dos Escravos, 25 de abril de 1974, a libertação da ditadura de Salazar, aquele período em que Portugal estava muito fechado, abriu-se e houve, de facto, uma liberdade financeira e facilidade de comunicação com outros países. Então houve também, a partir dali, a ideia da União Europeia, não é? Do mercado comum europeu, investimento de outros países em Portugal, a economia começou a movimentar-se, dinheiro começou a ser injetado nos bancos portugueses e as famílias começaram a ter acesso ao crédito, facilmente comprar casas, carros, viagens e a amar o dinheiro. E como os portugueses amam muito o dinheiro,
Então têm sofrido muitos males. E não dá para amar Mamon e amar o Senhor ao mesmo tempo. E os portugueses amam o dinheiro. Já amavam, sempre foram muito trabalhadores à busca, desde o período dos descobrimentos, as trocas, o comércio, a venda da pimenta, do ouro, dos escravos, querer dinheiro. Então os portugueses gostam muito de dinheiro, amam muito dinheiro, têm muito sangue judeu. Os portugueses têm muita influência. Houve uma colónia, uma colonização judaica. Então amam muito dinheiro, e quem ama muito dinheiro está sujeito a... O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o materialismo tem afastado os portugueses de Deus. O dinheiro, eu estou doente, eu vou ao médico, eu pago uma boa cirurgia, um bom plano de saúde. Eu estou triste, eu vou e compro uma boa comida. Estou triste e bebo e tenho dinheiro e vou ao cinema e vou ao estádio do futebol. E tem muito entretenimento, tem dinheiro e pagam. Uma terceira teoria é o humanismo. O pensamento filosófico. Os portugueses, muitos deles são dados aos estudos também. Especialmente as cidades desenvolvidas, Porto, Coimbra, os universitários, e Lisboa, uma das melhores universidades também do mundo, está em Lisboa, muito longe dos Estados Unidos e da Inglaterra, mas tem boas escolas, tem bons académicos em Portugal, tem pessoas inteligentes, bem formadas. E são muito zelosos assim, pela poesia, pela literatura, pela língua portuguesa. São assim vaidosos os portugueses com o português, não é? Então são pessoas que gostam de estudar e muito centradas no conhecimento, na filosofia, na antropologia, na sociologia, nas ciências humanas. Então são muito cheios de si mesmo. E são pessoas que acabam por rejeitar aquele que nos ensina a nos esvaziarmos de nós mesmos. Então, estas são algumas características que nós percebemos na cultura portuguesa que torna tão difícil o Evangelho penetrar. Porque o Evangelho é contra tudo isto. É contra a idolatria, é contra a hipocrisia do culto católico, essa fé falsa que é o catolicismo, idólatra, pagã, essa mistura com tudo o que é demoníaco, mau, hipócrita. O Evangelho e a mensagem cristã derruba o Deus Mamon e derruba o homem, e envergonha e humilha o homem. Então, como os portugueses são cheios de si próprios, amam o dinheiro e querem guardar uma cultura e uma fé católica, o Evangelho tem tanta dificuldade de penetrar. E obviamente, porque o Senhor ainda não quebrou aqueles corações. Se o Senhor quebrar esse orgulho, essa vaidade, então vamos pedir: Senhor, quebra o coração dos portugueses, quebra este orgulho. Senhor, dá a graça deles perceberem a falsidade que é o catolicismo, a falsidade que é o dinheiro, o engano que é o humanismo. Então, não, há muita tolerância. Lisboa já é a cidade mais famosa em Portugal é a melhor cidade para turismo gay. Está preparadíssima para receber homossexuais por causa da tolerância. Então eles toleram muito bem. Toleram os homossexuais como toleram os cristãos. Eles toleram. É elegante ser tolerante na Europa. Então, os cristãos que dizem que está errado a homossexualidade, eles é que são intolerantes, só por dizerem. E eu creio que sabem o que isso é. Eu também tenho acompanhado o que está a acontecer aqui no Brasil, não é? Mas os portugueses são muito tolerantes. Essa perseguição existiu no começo do século XX, apedrejamentos, até porque o governo português, daquela época, a PIDE, prendia os cristãos que se reuniam nas casas. Se havia uma reunião, eles tinham medo de conspiração contra o regime.
mas havia da parte dos católicos mesmo insultos, violência, mas isso não existe em Portugal. Não existe nenhuma resistência. Mesmo as famílias não gostam. Foi o caso da minha esposa, quando se converteu, a família dela não gostou que ela se convertesse. Houve ali um período de alguma animosidade, mas nunca de violência, nunca de rejeição completa, de não nos receber. Não, isso não acontece. Existe uma tristeza dos católicos, e são muito católicos lá no interior, mas assim, perseguição, isso em Portugal ainda não acontece. E eu disse há um tempo atrás, e essa é a minha convicção, quem dera houvesse esse tipo de perseguição. Quem dera houvesse uma verdadeira perseguição violenta contra os cristãos, porque aí saber-se-ia verdadeiramente quem são os que se converteram verdadeiramente, os nascidos de novo. Porque em países como China, como Coreia do Norte, alguns países da África, no Iraque, aí percebe-se quem é a igreja. Em Portugal há muitos já evangélicos, muitos ditos, não é, cristãos, mas nós ainda não tivemos esse privilégio de sofrer esse tipo de perseguição. É uma perseguição diferente, é mais pela difamação, a calúnia, e entre os meios religiosos, mais nos meios religiosos, evangélicos. Tá? Mais alguma pergunta? Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Eu queria só terminar cantando um hino que aprendi com os meus filhos. Aprendemos juntos, não é? Eu, a Graça e os meninos. E depois do que eu partilhei aos irmãos hoje, nós queremos guerrear, queremos ser guerreiros. Às vezes somos confrontados com a nossa fraqueza, nossa pecaminosidade, e Deus tem usado este processo também para me confrontar, mostrar aquilo que precisa ser transformado à imagem de Cristo, a mansidão. Quando Jesus foi ultrajado, não revidava com ultraje, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então o meu desejo é ser como Cristo. E então eu queria que os irmãos ficassem com esta melodia. Para sermos guerreiros, lá em Portugal ou aqui em Serra Negra, nós temos que ser como Cristo. Então, uma melodia bem simples. Eu gostaria que nós saíssemos daqui com esta melodia no ouvido e especialmente com a letra, não só a melodia, mas que a melodia nos leve para a mensagem. Meu desejo, ser como Cristo. Meu desejo, ser-lhe fiel, ser como Cristo. Oh, sim, eu quero viver para Cristo, meu Salvador. Meu desejo, ser como Cristo. Meu desejo, ser-lhe fiel, ser como Cristo. Oh, sim, eu quero viver para Cristo, meu Salvador. Vamos juntos? Meu desejo, ser como Cristo. Meu desejo, ser-lhe fiel, ser como Cristo. Oh, sim, eu quero viver para Cristo, meu Salvador. Amém? Obrigado.
Obrigado, pastor. Amanhã o pastor está conosco novamente, compartilhando da palavra de Deus. Nós vamos fazer um culto de oração especial, ouvindo também a palavra do pastor, orando especificamente para que Deus promova um avivamento lá em Portugal, para que Deus quebre o coração dos nossos patrícios, né? Que Deus possa estar abençoando lá o trabalho do pastor também. O pastor vai estar aí, amanhã passa o dia conosco, e na quinta-feira vai para Atibaia, quinta-feira de manhã cedo. Agora, no final, nós vamos ter aquele tempo de comunhão, um tempo de comunhão especial, porque hoje o Luca está fazendo um aninho. Está lá atrás o Luca, fazendo um aninho. Gente, já passou, já é um ano. E aí ele trouxe um bolo, pediu para a mãe trazer e o pai, um bolinho. E a gente então vai também cantar parabéns aí para o Luca, tá bom? Então fique nesse tempo de comunhão, vai ser especial, nós vamos também orar. Vamos orar pelo pastor, quem gostaria de orar? Vem então, vamos ficar de pé, pessoal. Vamos orar mais uma vez, agradecendo o Senhor por esse tempo, entregando esse momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que tivemos aqui, pela vida, Senhor, do pastor Pedro, da sua família, da Graça, dos seus filhos, ó Pai, que o Senhor possa cuidar, Senhor, do teu servo, continuar cuidando, Senhor, da forma que o Senhor tem feito, mas também, Senhor, o Senhor mostrando claramente os teus propósitos, Senhor, para a vida dele, trazendo, Senhor, a ele alívio, Senhor, em meio a tantas tribulações, ó Pai, que o Senhor possa estar cuidando também, Senhor, daquele grupo de pessoas que, através da vida do pastor Pedro, ó Pai, essas pessoas possam entender o Evangelho de Salvação, possa fazer, Senhor, outros discípulos do Senhor, ó Pai, que esse trabalho, Senhor, venha a crescer, a prosperar, a fazer diferença, que através, Senhor, desse grupo, outras pessoas reconheçam Jesus como seu único e suficiente Salvador, ó Pai. Por isso, louvamos a Ti, Senhor, e pedimos, ó Pai, que o Senhor possa fazer, Senhor, com que aquela terra, ó Pai, possa ser uma terra que seja reconhecida, Senhor, pelos Teus servos, porque temem a Ti, porque existem pessoas que são relevantes, Senhor, na Tua obra, ó Pai, e abençoa, Senhor, encoraja, faz, Senhor, com que o pastor Pedro, ó Pai, não perca a sua motivação, Senhor, que os seus filhos, Senhor, possam ter alegria, Senhor, em Te servir, possam estar cada vez mais, Senhor, vibrantes, Senhor, com o Evangelho. Muito obrigado, Senhor, pela presença dele, por esse encorajamento, Senhor, a nós, que a nossa igreja também, Senhor, que a igreja dele também, ó Pai, possa crescer e possa ser edificada, Senhor, através da vida do Teu servo. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Ok, pessoal, Deus abençoe.